Somos a geração que mais consome cultura pop de todas. Nunca foi tão fácil acessar séries, filmes, animações, canais de vídeo ensaio, podcasts, filmes sobre animação, séries sobre filmes, animações sobre podcasts, podcasts sobre séries, vídeo ensaios sobre filmes de animação de podcasts. Enfim, vivemos consumindo histórias com começo, meio e fim. Histórias com técnicas de roteiro, fórmulas de expectativas, emoções. Essas histórias mexem conosco desde criança e parece quase natural esperar e aguardar que a nossa vida se repita e seja representada como na das séries. A criança interior de cada um de nós amadureceu esperando o final feliz, o herói da telona que se parece com ela, a heroína que ela sempre sonhou ser. Tem gente que entende como natural se sentir representado nas telas. Mas não é todo mundo que está representado por ali. Talvez por isso que de um tempo pra cá, filmes da Disney, da Pixar e de outras grandes produtoras vêm adicionando algumas histórias focando na representatividade e responsabilidade social em detrimento a outros valores. E isso, é claro, está consumindo boa parte das redes sociais. Muitas pessoas se incomodam e se apegam na nostalgia para justificar os seus incômodos. Será mesmo que é isso? Isaac, eu tenho uma pergunta. Se as histórias são de ficção, por que tem tanta gente incomodada? E por que é realmente tão importante a representatividade nos filmes ou seriados da cultura pop? Olá pessoal, meu nome é Isaac Ness, do canal Isaac Ness, e para responder a essa pergunta eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Primeiro eu gostaria que você pausasse esse vídeo e pegasse um lápis e um papel. Eu sei que isso não é muito comum em um vídeo do YouTube, mas é importante que você entre no jogo para entender aonde queremos chegar. Pegou? Ótimo! Então vamos lá. Nesse papel eu quero que você desenhe um livro. Pause o vídeo novamente e volte quando o desenho estiver terminado. Acabou? Legal! Agora você pode ler esse livro para mim? Sim, abrir o livro e ler o conteúdo. É claro que não é possível, né? Isso porque o que está nas suas mãos agora não é um livro de verdade, é a representação de um. Quando você ouviu a palavra livro, a imagem que a sua cabeça montou foi a de uma ideia generalizada desse objeto. Existe um conceito de psicologia chamado gestaltismo, que se refere ao modo como nós compreendemos as coisas como um todo e não por suas partes. Talvez seja por isso que você não tenha pensado nas palavras escritas nas páginas do livro. Ao invés disso, você representou uma soma de elementos que no imaginário coletivo compõem a imagem desse objeto, como duas capas, uma pilha de papel no meio, talvez um marca-páginas. O problema é que nem sempre as características que nós selecionamos para compor essa imagem generalizada das coisas são comuns a todos os objetos reais que estamos tentando representar. O livro que você desenhou, por exemplo, é uma simplificação que aparentemente abrange a todos os livros, certo? Mas e quanto aos e-books? Porque o que há de comum entre e-books e livros impressos é o texto, o conteúdo. E isso é exatamente o que não está presente no seu desenho. Então, claramente, ele não é uma representação tão abrangente assim. Deixa de fora um tipo de livro que representa 10% do mercado literário brasileiro. E para falar a verdade, não tem nada de errado nisso. O universo é complicado. Uma gota d'água é tão complexa que é impossível representá-la exatamente como ela é com um desenho, por exemplo. Então nós simplificamos as coisas do mundo concreto, fazendo generalizações para que a nossa comunicação, que na maioria das vezes é abstrata, não seja completamente impraticável. Mas nesse exemplo nós estamos lidando com a representação de um objeto. E se nós estivéssemos falando de pessoas? E se substituirmos o seu desenho de um livro por um personagem de ficção? O personagem também é uma reprodução de uma pessoa real, portanto ele também é uma generalização que não abrange todas as formas de existência. E de novo, tudo bem, seria impossível construir um personagem que representasse todas as pessoas no mundo. Mas sem dúvidas é um problema bem grave que os protagonistas de ficção representem quase sempre só um tipo de pessoa, ou só um tipo de grupo ou recorte social. Porque veja, o personagem, principalmente o protagonista, geralmente é um receptáculo para o espectador. É no lugar dele que nós nos inserimos na narrativa e normalmente é da perspectiva dele que a história é contada.
Então, mesmo se deixássemos de lado todas as implicações sociais positivas de representar pessoas com vários tipos de corpos, de culturas e de identidades, é fácil perceber que para a própria arte é muito mais enriquecedor explorar a diversidade. Imagina só como seria tediosa uma biblioteca em que não houvesse variedade de tamanho, de cor, de tema de livro, e ao invés disso fossem todos iguaizinhos a essa sua representação aí no papel. A verdade é que a maioria esmagadora de protagonistas de quadrinhos, desenhos animados e filmes é branca, e isso é sintomático. É um sinal de que entre as características selecionadas para se representar a ideia geral de ser humano está a pele branca. Isso definitivamente não é abrangente. Existem incontáveis meninas negras que cresceram sonhando em ser a pequena sereia. Inumeráveis meninos negros que, como eu, já se espatifaram no chão várias vezes enquanto tentavam imitar o Homem-Aranha. Não é triste que essas crianças não tenham tido a oportunidade de se ver da cor que são nos personagens que tanto amavam? E não é mais triste ainda que as novas gerações continuem sem ter essa identificação? Ainda existe o argumento de, ora, então criem personagens negros e não transformem os personagens brancos em personagens negros. Mas nós temos que pensar que no contexto em que esses personagens foram criados, representatividade não importava, e hoje importa. Colocando de outra forma, talvez se o Homem-Aranha fosse criado hoje, ele seria negro desde o princípio, o mesmo com a Pequena Sereia. Já que as coisas mudaram e já que nós vamos fazer uma releitura dos personagens, por que não fazer uma releitura também da forma que nós representamos a humanidade? Mas mesmo depois de toda essa conversa, talvez você ainda se sinta mal com a ideia de mudar os personagens que fizeram parte da sua infância. Nesse caso, vamos voltar à nossa alegoria do livro. Se eu pedir para você ir até a sua estante e pegar um livro bom, um livro que você goste muito, e colocar ao lado do seu desenho de livro. Se eu pedir para você destruir um deles, não é uma decisão tão difícil, não é? Obviamente, o livro real tem mais importância para você do que o desenho de um livro. Então, será que pessoas reais, que enfrentam preconceitos reais, não merecem muito mais proteção do que personagens fictícios? Uou! Obrigado, Isaac. Acho que não poderia haver resposta melhor, não é mesmo? Se você gostou da resposta do Isaac, não deixe de passar no canal dele. Todos os links sempre ficam fixados nos comentários e valorizar a vizinhança é a nossa melhor forma de sobrevivência na comunidade. A consciência da relação entre indivíduos e comunidade é um dos sensos mais bonitos de se cultivar em tempos como os nossos. Tempos onde a opinião livre virou questão de vida ou morte. Tempos onde manter-se preso a gurus, heróis e seitas vale mais do que se informar. Tempos onde buscamos apenas as verdades convenientes a nossas opiniões e onde, enfim, queremos enxergar cada vez mais livros como os nossos. Personagens que tenham a nossa cara, a nossa voz. Então, se isso é verdade, será que os outros também não podem querer o mesmo? Se sentir representados? Nossos livros precisam de mais ideias, outras histórias, outras perspectivas, pontos de vistas diferentes dos nossos. Esse é o único jeito de melhorar a nossa história, que é real e depende de todos. Afinal de contas, se os personagens não existem, se os livros são imaginários, se os filmes são apenas ficção, nós existimos. Nós podemos nos ajudar. Essa noção de que aquilo que é apenas nostalgia para nós pode significar muito para o outro, uma identidade, um jeito de se construir diferente, deveria bastar para proporcionar reflexão. Meus caprichos valem em frente à responsabilidade de viver em coletividade? Nós podemos estar em coletividade proporcionando representatividade. Qual foi a última vez que você se permitiu ajudar o outro, apenas para ajudar o outro? Se quiser começar bem pequeno, você pode começar aqui no vídeo mesmo, ó. Deixa o like, a inscrição, o sininho e me conta. Qual a diferença a representatividade já fez na sua vida? A nossa manutenção depende da existência uns dos outros. Eu só existo porque nós existimos. Nós só existimos porque somos em coletivo. E por isso,
esse vídeo também só aconteceu por causa dos apoiadores do canal. E se você puder ser um deles, não deixe de passar no Catarse e fazer a diferença. Em breve enviarei todas as recompensas e aos pouquinhos chegamos lá. Até a live de domingo, espero vocês lá e falou!